Na aula de hoje nós vamos falar de estruturação de conteúdo ou hierarquia visual em interfaces. A gente vai tratar esses dois termos praticamente como sinônimos, como vocês vão ver ao longo da aula. Ficou curioso? Assiste o vídeo até o final. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Então hoje nós vamos falar da estruturação de conteúdo ou hierarquia visual em interfaces. Então a estruturação de conteúdo é o processo de organizar e categorizar informações para facilitar a busca e navegação do usuário. Então, como a importância da estruturação de conteúdo, a gente vai ter uma melhora na usabilidade e na eficiência da navegação. A gente vai ajudar o usuário a encontrar informações de forma rápida. A gente vai criar uma hierarquia de conteúdos baseadas nas necessidades dos usuários. Com isso, a hierarquia de visualização vai nos ajudar a trazer esse conteúdo baseado nas necessidades dos usuários. Por causa disso, que a gente vai tratar eles praticamente como sinônimos, esses dois termos. Bom, como boas práticas de estruturação de conteúdo, a gente vai criar categorias claras e intuitivas. A gente vai usar mapas de sites para organizar e definir a hierarquia. E a gente vai definir a arquitetura de navegação com links, menus e filtros fáceis de usar. Então, como vocês podem ver, a estruturação de conteúdo vai agrupar conteúdos, né, em categorias. A gente traz um mapa para organizar e definir essa hierarquia, para depois a gente de fato criar uma arquitetura de navegação para os nossos usuários. Aí, por que a hierarquia visual é importante? Então, os três aspectos que a gente vai tratar aqui é informar aos usuários, deixar claro a organização e comunicar efetivamente a sua marca para a sua audiência. Então, como que a gente vai informar os nossos usuários? A interface ela deve guiar o usuário de uma ação para outra e relacioná-la. Como que a gente deixa claro essa organização? A gente vai manter a consistência dos elementos da nossa aplicação. E como que a gente comunica efetivamente a nossa marca para a nossa audiência? Então a gente vai criar um impacto emocional positivo e fornecendo ao nosso usuário uma experiência agradável. Trazendo a nossa marca, a gente consegue tratar tudo isso. Beleza. E quais são os fatores que influenciam? Agora a gente vai falar de 6 fatores que vão influenciar na hierarquia visual. Quais são esses fatores? O primeiro fator que a gente vai falar é o tamanho. Então, uma regra simples e direta. Quanto maior o elemento, maior a chance de atrair a atenção do usuário. Então, essa é a ideia. Aqui eu trouxe um exemplo dos títulos de HTML, né? H1, H2, H3, H4, H5 e H6. E a gente tem um text aí também. Então, se a gente quer chamar a atenção do nosso usuário, a gente quer mostrar aquela hierarquia, a gente deixa o nosso texto, o nosso conteúdo maior. O segundo aspecto que a gente vai falar, né, o segundo fator, são as cores. Então, as cores brilhantes são mais propensas a chamar atenção do que tons monótonos. Então, um marca-texto, né, ele é laranja, amarelo, porque ele de fato chama atenção. E as cores, elas podem inclusive passar emoções, né? Então ela pode passar otimismo, ela pode ser algo amigável, né? Que passa confiança, ela pode trazer uma excitação, vermelho, né? Normalmente relacionado à juventude, à coragem. Ele pode ser criativo, né? Que vai beirar ali um roxo, um lilás, que é algo mais imaginativo, traz o conceito de segurança também. A gente tem a cor azul que traz confiança, segurança, força. A gente tem o verde que vai estar mais ligado ao pacífico, né? Ao crescimento, a coisas saudáveis. A gente tem o equilíbrio, que é quando a gente traz uma fonte, né? Uma cor ali mais neutra, mais calma. Então, a cor
é outro fator que vai nos influenciar aí na atenção do nosso usuário, passando a hierarquia visual. O terceiro fator que a gente vai ver é o contraste. Então, tão importante quanto as cores, o contraste ajuda a destacar os elementos mais importantes da sua aplicação. Um simples negrito que você coloca, né, um contraste que você aumenta ali em uma fonte, chama atenção. Então aqui eu trouxe 4 imagens para vocês, uma no qual a flor ela é branca e a gente tem, quando o fundo é preto, ela destaca muito mais, ela está muito mais em evidência. A gente tem o oposto, né, uma flor mais escura, no qual quando a gente tem um fundo escuro, ela não chama tanta atenção quanto quando ela está ali isolada com o fundo branco. O quarto fator que a gente traz para vocês é a repetição. Então, repita estilos que podem dar a impressão para o usuário que o conteúdo é relativo. Por exemplo, quando eu destaco esta palavra, a forma que o cérebro processa e interpreta a palavra será diferente comparada com o restante do conteúdo. Vocês notam que o fato dela estar em negrito ali, ele já chama a atenção. E quando a gente olha aqui essas telas, né, olha só como que o fato delas de repetir alguns padrões ali passa a impressão para o nosso usuário de onde vão estar os fatores, né, os itens que eles precisam de acessar. O quinto fator que a gente vai falar aqui que influencia na hierarquia visual é a proximidade. Então, elementos similares devem estar próximos um do outro, né? Então, com referência aos princípios de Gestalt, que a gente vai falar em aulas seguintes, nosso cérebro tende a agrupar mais fácil as formas que estão próximas entre si. Então, olha só, quantos quadrados a gente tem aqui? A gente tem 12 quadrados, né? Não! A gente tem 8 de cada lado, então a gente tem 16. Olha só como que o fato de existir um espaço aqui no meio deles, ó, nos dá a impressão de que nós temos dois grupos, né? Nós temos dois grupos com 8 cada um. Isso facilita inclusive a gente entender quantos itens que a gente tem. E o último fator que a gente vai falar, que vai influenciar na nossa hierarquia visual, é o espaçamento em branco. Então, conhecido também como espaçamento negativo, ele ajuda a gente a agrupar diferentes seções de uma aplicação e facilitar a legibilidade do conteúdo. Então, olha só, aqui do lado esquerdo a gente tem uma interface no qual a gente fez uma divisão, né? Nessa divisão a gente criou uma máscara ali para mostrar o que pertence a cada quadrante. Do lado de cá, né, do lado direito, onde o mouse está, a gente tem essas mesmas informações sem aquele agrupamento. Vocês notam que aquele agrupamento ele não faz muita diferença? O simples fato da gente delimitar espaços entre os grupos, eles já nos trazem uma visão de que o que faz parte das informações básicas e o que faz parte do pagamento. E aqui em cima de mim a gente tem um outro exemplo de agrupamento, né? Então a gente tem uma tela e a gente trouxe uma hierarquia. Então aqui a gente está até combinando o tamanho, está combinando o contraste para mostrar. E olha só como que fica mais claro que a gente está falando de um tópico e subtópicos quando a gente tem essa visualização ao invés dessa visualização. Então esses são os 6 fatores que vão influenciar na hierarquia visual. Nessa aula ainda, eu gostaria de mostrar para vocês 2 padrões no qual o nosso usuário ele vai olhar para a nossa tela. Então, o formato, né, que a gente pode utilizar quando a gente vai desenhar e estruturar os elementos da nossa aplicação web, eles são baseados nos movimentos dos olhos e podem ser aplicados dentro do contexto da cultura ocidental, porque a gente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então a gente vai ver 2 formatos agora, o formato em F e o formato em Z. O formato em F, o usuário começa buscando informações ou palavras-chave pelo topo. Quando é encontrado algo de interesse,
ele começa a leitura, formando uma linha horizontal. Então aqui, ó, o 1 ele foi e olhou. 2 ele foi e olhou. No 3 ele não viu nada interessante, então ele continua descendo. Então essa visualização a gente chama de, ele vai ficar com algo parecido com um F ou um E, dependendo do interesse dos itens que estão ali mais para baixo da tela, né? Então essa é a ideia do formato F. Então olha só como que é importante a gente trazer algo de interesse, né, da esquerda para a direita, trazer um tópico ali para chamar a atenção do nosso usuário também. E o segundo formato que a gente vai ver é o formato em Z, que ele vai ser utilizado para interfaces onde a simplicidade é a prioridade e o call to action a principal tarefa na tela. Então, para aplicações com conteúdo complexo, pode não funcionar tão bem quanto o formato F. Por outro lado, pode ajudar a aumentar a taxa de conversão de sua landing page. Então, o que a gente tem aqui, né? Aqui eu trouxe um exemplo mais real para vocês, onde a gente tem a logo, a gente tem ali o nosso cabeçalho, vai ter aqui provavelmente um carrossel, onde vai estar dizendo alguma coisa. Depois a gente tem algumas informações e o final é onde o usuário vai terminar, vai parar ali um pouco a atenção dele, é onde a gente vai pedir para ele se inscrever, é onde a gente vai pedir para ele efetuar a compra e etc. Então, ó, no ponto 1 é a área ótica primária. Depois a gente vai para o final da página, onde a gente tem ali uma área forte de repouso. Depois a gente tem um centro ótico, que vai chamar a atenção dele ali no carrossel. Depois a gente tem uma área fraca de repouso, então ele não vai parar muito ali. E a gente tem a área terminal, que é onde a gente vai induzir, convidar ele para se inscrever, para comprar alguma coisa. Por causa disso que a gente diz que ele aumenta a taxa de conversão da sua landing page. Bom, espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês, né? Vimos os fatores, vimos aí os padrões e formatos e espero que tenha agregado para vocês. Peço para vocês avaliarem a nossa aula, deixar o comentário e por hoje é só. Valeu!